seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do Jornada Entre Amigas. Hoje eu e a Roberta estamos de novo com 2 psicólogas, então a gente está estudando aqui. Vamos sair desse podcast formados em psicologia. Tomara, né, Ana? A gente já está aprendendo várias coisas, então hoje a gente vai estar recebendo... Então, hoje a gente está recebendo a Ana Luísa e a Patrícia e eu vou deixar elas se apresentarem. Então, quem quer começar? Começa aí, pai. Eu sou Patrícia, sou casada com o João, tenho 2 filhos, já estão casados e sou psicóloga clínica e atuo na terapia familiar sistêmica. Bem-vinda, Patrícia. Bem-vinda. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 26 anos, eu sou casada com o Vitor e sou mamãe agora de um bebê que tá na minha barriga. Meu sobrinho, gente. Timóteo. Que lindo. O amado Timóteo. O amado Timóteo, muito amado. Sou psicóloga hospitalar e clínica e é isso. Liba, a gente tá muito animada, a gente teve a experiência maravilhosa de gravar no último episódio com a Flor e com a Tati. Foi um tempo maravilhoso de falar sobre a nossa alma, as nossas emoções. E a gente falou muito sobre os sofrimentos, traumas e como a gente não precisa ser mesmo escravo disso, né? Como Deus tem todo o poder para nos restaurar nossas emoções. E hoje a gente quer falar um pouco sobre isso também, de forma um pouco mais prática, como lidar com tudo isso. E eu vou começar com uma pergunta, gente. Olha só. Tchararã. As emoções são nossas amigas ou nossas inimigas? Porque às vezes eu acho que elas são nossas inimigas. As minhas, às vezes, são meio inimigas. As emoções são ferramentas, né? As emoções... Então, depende. Essa é a resposta... E é uma resposta clássica de psicólogo, né? Também. Depende da situação, porque elas podem ser nossas inimigas, muitas vezes, por ser prejudiciais para nós, para os outros ao nosso redor, mas elas podem ser nossas amigas. E a ideia é justamente essa. E você fala algo interessante no sentido de que a gente não deve ser escravos dessas emoções. E é muito complexo isso, porque é muito fácil falar, mas é muito difícil fazer. Eu até comentei antes do podcast começar com a Ana Laura, que eu tava me sentindo a maior das hipócritas para falar que as emoções não devem nos controlar, porque diante das situações da minha semana e de ontem, e até do trânsito para chegar até aqui, eu vi como a gente é suscetível às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E aí, ficar meditando nisso, mas é justamente essa luta, né? Esse pensar e repensar sobre as emoções. Então, assim, as emoções, elas são boas, não são para ser nossas inimigas, mas igual a... Foram criadas por Deus, né? Foram criadas por Deus. E igual a Flor comentou no podcast passado, né? A queda veio e isso proporciona as doenças da nossa alma, as dificuldades que a gente tem. E, por vezes, elas podem ser prejudiciais, sim. Mas elas foram criadas por Deus. Deus é um Deus que se emociona. Jesus, nas escrituras a gente vê, né? Jesus com raiva e não pecando. Quando ele bate lá o pé no templo porque estavam fazendo comércio na casa do Senhor. Então, a gente vê Jesus chorando na morte de um amigo. A gente vê Jesus se alegrando. Então, a gente tem essa figura divina, né? De um Deus que se emociona. Mas, ao mesmo tempo, a gente conhece, a gente consegue olhar a nossa atualidade e ver como as emoções também podem ser muito prejudiciais se a gente deixa elas nos controlarem, né? E nos escravizarem. Porque, Ana, né, assim, eu penso que as emoções, elas são, né, como a nossa alma para gerar vida. Então, né, o plano de Deus para nós era que nós vivêssemos em vida. Vem a queda e, né, tira isso de nós, né? E aí, uma coisa que eu gostei muito que a gente falou, né, nas jornadas, que você trouxe, né, aquela frase que você trouxe, né? Como é que é? Me lembra aí, gente, que Deus criou as emoções, a queda deformou e Jesus transformou. Então, é possível, né, a gente trazer isso para um contexto de esperança, de que
tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você vive, seus traumas, seus medos, aquilo que foi, às vezes, aprendido, né? Que vai gerando em nós aquelas crenças negativas de que eu não sou, de que eu não posso, de que, né? Então, eu acredito que essa é assim, a grande esperança que a gente tem, é que isso pode ser transformado. Jesus veio para transformar isso, né? Quando a gente fala, né, Roberta estava falando da neuroplasticidade, né? Então, a neuroplasticidade, eu gosto muito disso, de ver como a ciência está só trazendo, comprovando, né? E conformando aquilo que já está na Bíblia, né? Que a gente pode ser transformado, que isso pode ser ressignificado, né? Você não precisa ficar refém da sua emoção. Muitas das vezes, a que traz, que é a nossa inimiga, Ana Laura, é a crença negativa. É aquela que a gente foi aprendendo. Não é a que é nossa, que é intrínseca às nossas, entendeu? Não, é aquela que você vai sendo aprendida. Aprende mesmo com seus amigos, na sua família de origem, né? E aí você vai crescendo com essa. O que é uma crença negativa? É uma mentira que você conta a seu respeito, porque você ouviu isso. Mas isso não é quem você realmente é. Que se relaciona com aquele tema de identidade, né? Que Com foi certeza. o nosso primeiro estudo das jornadas. Que quando a gente não tem nossa identidade firme em Deus, a gente deixa os outros, as situações, as nossas experiências ditarem quem nós somos. E aí, qualquer fala das outras pessoas vai marcando a gente e vai fazendo morada no nosso coração, na nossa mente. Tá meio que imprimindo aquilo, né? E você acaba acreditando que é aquilo. E, na verdade, você não é. É como a Você- palavra diz, né? Nós só servimos a dois senhores. Curiosamente, a Bíblia fala que é Deus ou Mamon, o Deus do dinheiro. O Deus daquilo que te proporciona prazeres. O dinheiro, ele pode ser na palavra fala que ele pode ser um Deus do nosso coração. Então, a Bíblia está falando que não tem como o nosso coração pertencer a dois senhores. O nosso coração não tem como ser dividido. Ou ele é de Deus, ou ele é do inimigo, ou ele é de Mamon, ou ele vai ser de Mamon travestido de diversas roupas e fantasias. Porque eu posso traduzir esse apego ao dinheiro no trabalho, na minha idealização do meu sucesso, dos meus filhos, qualquer coisa que ocupe o lugar do Criador dentro de mim. E é muito interessante a gente pensar, e nós precisamos de ter iluminação do nosso entendimento para entender que quando Deus nos encontra e ele rege a nossa vida, ele também determina o lugar que as emoções ocupam dentro de nós. Porque elas são expressões da bondade dele. Então, Deus nos fez com 5 sentidos. E nós podemos sentir e perceber o ambiente através dos nossos sentidos. Mas eles são para ser termômetros de Deus na nossa vida. Se eu inverto o lugar, se eu tiro Deus de ser meu Senhor, eu vou colocar outra coisa para ser o meu Senhor. E essa outra coisa, ela vai me reger pelos sentidos. Porque só Deus traz revelação. Os sentidos, as outras pessoas e as circunstâncias não têm revelação para a minha vida. Elas vão determinar o meu ritmo através da minha fome. A fome de sucesso, Insaciável, a fome, né? A fome de aprovação, a fome de validação, isso é insaciável. E aí eu vou estar sendo guiada pelo o tato, aquilo que vai me nortear são os sentidos. Eu estou sentindo isso, eu estou achando que é isso, e aquilo vai. E aquilo ali é andar no escuro, não tem iluminação. Mas quando Deus nos ilumina, Ele é o centro, Ele coloca aquele sentimento no lugar certo, Ele fica em favor. Só que, como a gente está falando, essa bondade de Deus em nos dar emoções, para nos nortear, para nos dar prazer de viver a vida. Porque Deus é um Deus cheio de prazer. Olha para a criação, gente, vê quantas cores, texturas e formas Deus deixou evidenciado para que a gente tenha beleza, para que a gente tenha sensações de visão gostosa, de sensação de tato gostoso, de cheiro bom do amanhecer. Isso é maravilhoso, de estar no mar e sentir aquele movimento da água te acalmando. Já é até comprovado, né? Os estudos falam que existe uma pesquisa que fala o quanto que o poder da água do mar é curador, porque o nosso corpo físico é feito de 70% de água. E alguns cientistas têm estudado que estar em contato com água, e o mar é um dos lugares que a gente tem maior contato de água em abundância, ajudam a equilibrar o nosso organismo. É terapêutico. Então, assim, Deus ele criou todas as coisas para nos dar o senso de prazer, de plenitude. Mas isso não é
simples. Porque Paulo diz, eu tenho que me esmurrar o próprio corpo para não fazer contrário àquilo que eu prego. Então, a gente sabe que, uma vez que a gente tem consciência disso, nós moramos numa terra que é guiada por um senso de sentido, né? De querer que a nossa carne prevaleça. E aí, há uma luta para a gente prevalecer aquilo que o Espírito determina. E aí, né, Ana? Ana, Paty, você até comentou antes da gente começar o quanto que as disciplinas espirituais ajudam nessa prática do que o Espírito alimenta a nossa vida para a gente ter uma ressignificância daquilo que não foi processado bem. Explica, né? Fala um pouco mais sobre você. Pode. É porque antes Pode me cortar antes de eu falar? Isso. É porque antes da Paty falar sobre isso de disciplinas espirituais, eu queria que a gente se atentasse também a essa era que a gente vive de ser escravo das emoções, como a gente tem falado, escravo do sentir, do que eu quero sentir, o que eu vou fazer para a todo custo poder sentir um pouco de prazer, um pouco de alegria, de realização, de ser admirado, e como isso vai contra essa palavra disciplina. Porque disciplina de nenhuma forma traz isso que é o que a gente quer sentir. A disciplina, ela traz prazer a longo prazo, né? Se eu consigo ser uma pessoa disciplinada e constante, em algum momento eu vou colher o fruto disso trabalho. E isso vai me trazer uma emoção boa. Nossa, eu consegui, olha como foi legal, eu me mantive constante em fazer um exercício físico, em me alimentar bem, em me encontrar com uma amiga, em ler a Bíblia, e aí eu começo a ver minhas emoções mudando, a forma com que eu ajo mudando, mas as disciplinas, de forma alguma, eu acho que nenhuma delas traz uma sensação de prazer a curto prazo tão grande quanto, por exemplo, eu comer todo esse bolo que tá aqui, que vai me trazer um prazer que vai embora. Ele vem, e do mesmo jeito que ele vai, né? Então, assim, eu quero muito te ouvir falando sobre isso de disciplinas e também pensando em como isso é contracultural, assim, como isso é contra o espírito do nosso tempo, que é esse espírito animal mesmo. Os animais vivem pelo que eles sentem, assim, por instinto, né? Então, e a gente tem vivido um pouco por instinto também, né? No nosso tempo, assim. Sim. Parece que tá liberado viver pelo instinto, né? E é interessante porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. E, no meu ponto de vista, o tempo que a gente vive, ele idolatra as nossas emoções, os nossos sentimentos, de uma forma que isso foi normalizado. Porque é aquela frase clichê, se te faz bem, não tem problema, vai e faz. Mesmo que isso atrapalhe a vida de muita gente, prejudique um tanto de gente, seja feliz, né? Faça o que te faz bem. E esse discurso, além de entrar, né, em pessoas que não têm Deus como seu Senhor, isso também entrou dentro da igreja e começa a refletir e entrar nas nossas vidas como se isso fosse normal, igual a Ana comentou. Eu sinto vontade de colocar o meu prazer acima de tudo. Então, eu vou comer esse bolo inteiro. Eu não tenho a minha parte de me segurar. Isso, teoricamente, não está prejudicando ninguém. Mas prejudica ela, né? Prejudica o corpo dela, o futuro, se isso for em larga escala. E isso é um exemplo pequeno. Mas se a gente for aumentar esse exemplo, por exemplo, né? Tem pessoas no mundo que se sentem gato, que se sentem cachorro. Parte nesse mundo, nessa era que a gente vive hoje. Eles fazem trejeitos, eles mudam o corpo, eles não se sentem humanos. Então, a pessoa não fala, ela fica miando, porque ela se sente daquele jeito. E aquilo é a verdade absoluta sobre ela. Ela anda de 4 patas, eu vi, né? E isso nos assusta. Mas quando a gente fala num nível menor, de, por exemplo, eu vou numa loja e vou comprar sapato, bolsa, nananana. Não porque eu estou precisando, não porque eu posso, mas porque aquilo me dá uma sensação boa, um prazer momentâneo. Porque eu sinto vontade de fazer aquilo. Isso não nos assusta tanto. Sabe, Ana, você falando aí, agora me veio, assim, o que eu acredito é que há uma confusão em sensação, em sentir,
e a emoção. As pessoas estão achando que elas estão acessando as emoções nessas sensações. E são coisas distintas. A sensação é como você falou. Você pode sentir ela no corpo e elas são momentâneas. A emoção não é algo intrínseco a nós. Então, assim, a grande dificuldade das pessoas é achar que, através das sensações, ela vai acionar a emoção. Mas elas estão tão bloqueadas, elas estão tão cristalizadas naquela vivência, naquela experiência que ela teve, né? Muitas vezes a gente pode falar de uma experiência traumática, né? Que é o que nos bloqueia as emoções, tentando fazer isso. Não, eu vou comer todo esse bolo porque isso vai me fazer feliz. Não, isso vai te trazer N sensações, vai liberar um monte de talvez até dê uma de sensação de alegria neurotransmissores. muito rápida, Isso. né? Que é do prazer. Mas não é a emoção verdadeira. Por isso, ela não te satisfaz. Por isso é aquela busca, você falou assim, é uma busca que nunca acaba, né? Não satisfaz. Por isso, porque é a partir da sensação e não a partir da emoção. Né? E um ponto interessante... Da emoção boa, que a gente fala que é aquela aquela que Deus criou e colocou em nós. Né? Não a deformada, né? Através das crenças negativas que a gente foi se mentindo para nós mesmos e acreditando que a gente não é. Sim. E uma questão interessante é que isso entrou dentro da igreja no sentido das vezes a gente se relacionar com Deus não pelo que a gente crê, não pelas nossas convicções, não pelo nosso entendimento, mas também pela questão das nossas sensações e emoções momentâneas, no sentido de um culto, um louvor, uma palavra, ele só ser bom se aquilo me causa uma sensação boa, se eu choro. Ou, por exemplo, eu só vou fazer meu devocional quando eu sinto vontade. E aí, nisso, o tempo vai passando e não vai tendo vontade nenhuma, né? Que entra o que você falou das disciplinas espirituais, né? Exatamente fazer algo sem vontade. Isso que é disciplina. Sim. Exatamente. Fala Aí sobre que, isso, assim... pai. A gente tem N versículos, né? A gente poderia falar, né? Como acessar a emoção? O que são as emoções? Você sabe? Me fala aí. Emoções. Me fala emoção. O que é emoção? Assim, cita para mim as emoções. Quem sabe? Alegria, Tristeza, raiva, alegria, Medo. nojo, Raiva. mais? Raiva? Raiva, né? A gente As cinco até primárias, né? e a gente demoniza muito a raiva, né? Mas a raiva ela é legítima, né? O que a palavra fala? Irai-vos, mas não pequeis. Então aí é outra coisa. Mas a ira ela tá lá, ela é uma emoção e ela é legítima, né? Você fala assim, não, E mas tem seu valor, né? ela tem o seu valor. Mas aí as pessoas falam, não pode ter raiva, né? Você tem que lidar com a sua raiva. Tá, tudo bem, você tem que aprender a dominar a sua raiva, controlá-la, mas ela é legítima. Numa situação de injustiça, por exemplo, é importante a gente sentir você ter raiva. O medo, por exemplo. A gente vive ensinando, não precisa ter medo, não sei o quê, o medo. Mas o medo, ele nos protege. Por que eu não saio atravessando uma rua sem olhar para os lados e tudo? Porque eu tenho medo de ser atropelado. Então, o medo, ele nos protege. Então, assim, todas elas são excelentes, são maravilhosas, porque foram criadas por Deus para nos proteger, para nos guiar e nos orientar, né? Quando a gente usa ela de forma equivocada, aí também, muitas vezes, pelos traumas que a gente tem, por aquilo que a gente foi um comportamento aprendido e a gente acaba, né, sendo tomado pelas essas emoções. E aí é onde vem as disciplinas, né? A gente estava falando sobre a neuroplasticidade, né, Roberta? Então, assim, eu acho lindo ver como a ciência está comprovando, né, hoje o que já está escrito lá na palavra. Né? Então, assim, a neuroplasticidade vamos dizer assim, é essa esperança, é Jesus atuando na nossa vida. Né? Porque é muito recente esse estudo da neuroplasticidade. Antigamente, acreditava-se que se você lesionasse um neurônio, você tinha perdido aquela possibilidade, e hoje não. E como que a gente faz isso? Né? A gente estava falando das disciplinas espirituais. Então, hoje, até a própria neurociência já está estudando sobre o poder da oração. Né? A oração, ela ativa
né, um lugar no nosso cérebro específico que vai liberar um monte de neurotransmissores que vão acionar vários benefícios da nossa vida, né? Então, essa é uma disciplina. Você vai querer assim, agora eu vou sentir de orar. Não, entendeu? É uma disciplina. Tem uma disciplina, tem uma ordenança, tem uma organização, um mandamento, uma prática diária que já está lá para nós, né? E entre outras, vamos lembrar outras disciplinas, né? A gente falou do perdão, né? O perdão também já está hoje já tem assim estudos, né? E é muito utilizado na psicologia também. Eles falam da teoria do perdão, né? Teoria do perdão tá lá, né? No Evangelho tá lá, né? Eu já tinha falado. Então já estava lá. Há muitos mil anos Há muitos mil anos atrás, mas agora eles estão entendendo o valor do perdão. Tem a disciplina espiritual lá de Atos do partir do pão, né? E Partir do também pão. muita gente já fala disso, da poder das comunhão, relações, da mesa. Entender que você não, né? Você não foi, você é um ser relacional, você não foi criado para ficar sozinho, né? E por isso mesmo que o jornada ele é feito em grupo, né? A nossa jornada que É uma acontece dinâmica maravilhosa. é uma dinâmica que a gente reúne ao redor da mesa ali 6 mulheres para poder caminhar com elas juntas, né? Sim. Porque a comunhão é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É verdade. Tem uma outra disciplina que eu amo, que é a disciplina da solitude, da meditação, do se quietar. O Salmo fala: quietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Jesus falou para Maria, para Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que foi sentar aos meus pés. E esta parte não lhe será tirada. O quanto o mundo agitado que a gente vive, cheio de programações, cheio de luzes, onde a gente não precisa dormir porque tem programação 24 horas, está nos roubando dessa disciplina. E o quanto que a falta dela está nos desequilibrando nas nossas emoções. É verdade. É a reflexão, né? A gente está trazendo aí agora, né, para reflexão, e é um tempo maravilhoso, assim, o jornada e todo momento que você tem comunhão, né? E aí toda vez que você tira, né, um assunto para refletir nele, aí é a prática da solitude, né? À luz das escrituras, aí vem a revelação. Né? E assim, quando a gente vai falando, não dá para não lembrar de Jesus, né? Jesus em sua solitude, que se retirava para orar. Com certeza. Jesus com os amigos, no momento de maior alegria, na transfiguração, mas na maior dor também, antes da sua crucificação. E no partir do pão, né? Em olhar para a multidão. Então, assim, tudo como Jesus fazia, a gente olhar para isso e pôr em prática a vida de Jesus, né? Porque Jesus é muito didático, né? Em tudo o que ele faz, ele tinha uma intencionalidade de ensino, né? Então, assim, Então, assim, às vezes a gente fica procurando manuais, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, tá tudo lá. A vida dele, né? A vida dele era diariamente instrutiva, né? E ele deixou lá tudo registrado para nós, né? Então, assim, é muito, muito interessante. Não consigo não pensar, assim, em algo que eu li recentemente que me entristeceu, mas também me fez pensar muito, assim. A gente tem baseado tanto a nossa experiência de fé nas emoções que a gente sente, que a própria arquitetura das nossas igrejas tem sido guiado para que as pessoas tenham ali uma experiência de emoção. E nós queremos, como igreja, que os nossos cultos, de fato, têm que ser inspiradores. Que as pessoas têm que sair dali inspiradas a viver a palavra. Então, é isso mesmo. É usar do belo, é usar de uma música boa, de algo bonito. Mas, assim, a gente tem transformado as nossas igrejas, que antes eram iluminadas, para que a gente pudesse se ver, para que a gente pudesse olhar um para o outro e se enxergar e estar ali naquela comunhão em lugares escuros, com uma música sempre muito melancólica. E aí, esses dias eu li uma pessoa falando assim, foi muito ruim para mim perceber que o sentimento que eu tinha ao ir à igreja foi o mesmo que eu tive a ir a um show. Tipo assim, eu não consegui explicar direito, mas a pessoa foi num show e ela teve um sentimento e ela falava, eu achava que isso era o Espírito Santo, mas na verdade eu só tô emocionada porque eu fui no show do Coldplay, eu senti a mesma coisa que eu senti num louvor. Então, tipo as vibrações, isso, o porque jeito que é a música. de fato, a música faz a gente sentir isso, o ambiente baixo, uma palavra de incentivo. Mas todas essas coisas são coisas que a gente pode
modular Criar, outros né? ambientes, né, para viver. E aí, a gente precisa mesmo dessa referência, assim, de falar... Não, a minha fé não é só guiada pelas minhas emoções. Esses momentos que eu tô com os meus irmãos, ouvindo uma música que me inspira, que me lembra de Deus, pra gente orar junto, são muito importantes, mas assim... Jesus andou com seus discípulos à plena luz do dia, em momentos em que não eram nada emocionantes, na verdade eram muito práticos. Tipo assim, como que a gente vai fazer agora pra alimentar esse tanto de gente? Desafiadores. Desafiadores. O que a gente vai fazer? Nossa, tem um cara lá, a gente vai precisar entrar pelo telhado. E agora? O que tem de emoção nisso, assim, de nossa, que coisa tocante? É muito prático, mas isso deu a experiência pros discípulos de falar... Isso é a vida real. E eu posso viver isso em todo lugar. Então, eu sinto que a gente tem criado na igreja esse ambiente de emoção em que a pessoa, quando ela sai pra luz do dia, que ela fala, meu Deus, domingo eu senti tudo aquilo, mas agora é terça-feira, meio-dia. O que eu É faço? outra coisa, né? Os sentimentos, isso que você falou, de né, emoções e sensações. Sensações que são os Isso, sentimentos. as sensações são muito diferentes de você estar ali naquele ambiente de domingo e você estar na sua vida real. Mas por isso que a gente precisa mudar as nossas emoções, né? Entender, tipo assim, de fato, o que eu sinto ali, que não tem a ver com as sensações, mas com o que eu creio mesmo. Assim, então. E uma coisa que a gente vê que influencia muito as nossas emoções são os nossos pensamentos. Então, diante de uma mesma situação, o que eu penso pode ser diferente do que você pensa, e a emoção é diferente, e o meu comportamento acaba sendo diferente também daquilo. Dá um exemplo. Um exemplo, né? É o exemplo que eu dei lá na segunda-feira. A gente imagina que a Roberta tá... A gente tá aqui, nós três. Eu, a Ana, a Paty. E a gente tá nesse ambiente, a Roberta passa correndo por aqui. E aí eu olho para aquela situação e penso assim, nossa, a Roberta passou por aqui, nem falou nada comigo. Será que eu fiz alguma coisa? Será que ela tá chateada comigo? Aquilo me deixa ansiosa, preocupada, e eu saio desse ambiente. A Paty olha para aquela situação e fala, nossa, a Roberta passou por aqui, nem me cumprimentou. Eu não sou importante mesmo, ninguém se importa comigo. Fica triste, chateada e vai para casa. Mesma situação, visões diferentes, né? Eu fiquei preocupada, ela ficou triste. A Ana Laura olha aquela situação... Ela sempre usa esse exemplo pra mim. Falou assim, ela passou a corrida, gente. Tá tudo certo. Não tá nem preocupada. Não, a Ana Laura olha Olha o que ela vai pra falar de você, mim. saindo correndo, e fala assim... Gente, a pastora Roberta passa por aqui, nem falou aí pra ninguém. Quem ela Olha. pensa que ela quer? Eu acho que é. Quem ela pensa que é? Da próxima vez, eu que não vou cumprimentar ela. E outra pessoa poderia olhar e falar assim, gente, ela só passou correndo e não nos viu. Ou ainda olhar pra aquela situação e falar assim, será que ela precisa de alguma ajuda, né? Que ela saiu Tá correndo. correndo pra quê? Posso ajudá-la a diminuir o preocupada. compasso? A Então, gente assim, presume demais pelas nossas emoções, né? Pelo que a gente percebe, né? Pela nossa percepção. Percepção. E a nossa percepção, ela é limitada. É. E por isso que é importante também a vida em comunidade, as amizades. Porque quando eu olho para algo e não enxergo além daquilo, tem pessoas ao meu redor que conseguem enxergar e conseguem me falar. Né? Pessoas de confiança, pessoas que a gente compartilha a jornada, que compartilha os momentos. Vai te mostrar um outro lado, né? É a que vai chegar e vai pontuar. Mas será que a Roberta não era precisando de ajuda e ninguém falou com ela? E aí é onde, né, um amigo afia o outro, né? E é nessa da comunhão, é isso que a gente, né, tira também. Essa é até uma conquista, né? Assim, a gente ter essas pessoas andando e caminhando na jornada, porque é ali que o dia a dia, como você falou, vai ser confrontado e desafiador. E aí as sensações que a gente tem, os sentimentos, vão parar de nos guiar. Né? Estava falando das emoções e o que é a emoção, o que a gente confunde de sensação com emoção, voltando só um pouquinho, a gente pode pegar a alegria. Né? Alegria e a felicidade. A gente confunde isso com muita facilidade. Né?
E a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E fala que a gente não ia estar feliz o tempo todo, que a gente ia passar por tribulação, por provação, né? Mas E fala pra gente se alegrar sempre. se alegrar sempre, né? E ela que vai trazer perseverança, que vai trazer, né? Então, assim, é muito... A gente vive nessa coisa, dessa dicotomia, que a gente não lida bem com elas. A gente mistura muito essas sintonias. E aí é onde a gente vai, né? Mas eu vejo, Tati, que tudo isso vai sendo confuso, porque a gente vai deixando isso ocupar nosso pensamento mais do que deveria. De certa forma, a gente vai obtendo as impressões, como esse exemplo que você deu, Ana, muito bem dado, e aquilo ocupa o nosso pensamento. Então, eu não... E às vezes acaba com o dia de alguém. Em algo tão pequeno. E que às vezes não é o que parece. Não é. E aí, a palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4:8, você citou esse versículo, que tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo que tiver honra, ocupe o nosso pensamento. Exatamente. Existe um exercício que cabe a nós buscar, e aí é o exercício da disciplina espiritual. Por isso que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela precisa ser lida por nós, meditada por nós todos os dias. Josué já nos ensinou que a gente tem que meditar no livro dessa lei de dia e de noite. Porque não é nem só de dia, né, gente? Porque o bombardeio de informações, de percepções, de sensações que eu recebo no meu dia são inúmeros. E qual que é o tempo que eu gasto para lavar essas percepções? É como se a gente pudesse, ia ser maravilhoso, se tivesse como a gente perceber de forma visível. Quando a gente vai para um lugar empoeirado, a gente vê que a nossa roupa está empoeirada, a gente sai todo, né, sujo de terra. É como se os ruídos dessa vida, as emoções ruins, as percepções equivocadas, tudo aquilo que eu capto do ambiente que eu tô, que tá truncado, entra para dentro de mim. Se eu pudesse perceber isso, eu ia fazer uma lavagem do meu espírito, no meu corpo, toda hora. E a gente não se dá a esse tempo. A gente toma banho todos os dias, pelo menos, para tirar a sujeirinha que a gente vê e que a gente não vê. E a gente despreza, a gente é displicente, a gente é negligente com a limpeza que nós precisamos fazer na nossa alma. Interna, nossos né? pensamentos, nossa interna, A gente né? está muito preocupado com o exterior e muito pouco voltado para o interior, né? Dentro dessa lógica que você está falando, dessa verdade, na verdade não é uma lógica, é uma verdade... né, no exemplo que a Ana Luísa deu, a Ana Laura jamais pensaria, a pastora é uma vaca, não olhou, entendeu? Por quê? Porque tudo que era de bom, tudo que era de honesto, tudo que era né, estava na cabeça dela. Então, ela já ia olhar com um olhar mais amoroso, com um olhar mais misericordioso, né? Nós íamos olhar de outra forma para as pessoas. E isso é muito real, assim, porque a gente tem que começar a olhar a palavra de Deus, a Bíblia, como essa verdade, como esse manual prático da nossa vida. Como algo que já está na palavra, né? Que nos lava, que nos purifica, que nos traz vida, que nos protege. Então, a palavra de Deus é tudo isso. E às vezes a gente pensa que a Bíblia só tem questões amplas e práticas, amplas e gerais, e que não é tão, assim, real para nós. Mas esse exercício de Filipenses é algo que a gente pode fazer diariamente quando vier um pensamento. Esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento é nobre? Né? A peneira de Filipenses. Porque isso é um exercício, mas a Bíblia ela vai trazer histórias de homens, de mulheres, outros versículos em Salmos, em Provérbios, sobre a ira, sobre o choro, sobre tantas outras coisas. Há muita riqueza e há muita praticidade de como a gente deve agir. Por exemplo, se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Tá ali escrito. É fácil fazer? Não, né? Praticar não é fácil. Mas se a gente não ler e não meditar nessa palavra, vai ser impossível praticar essa palavra. E aí a gente traz Tiago, né? Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. Porque senão a gente só tá se enganando. É verdade. Então, a gente ficar se enganando também não vai fazer benefício nenhum, nem pra E você, às nem vezes pra a gente outro, fica nem pra buscando ninguém. uma transformação meio assim, sabe? Porque tá na moda falar em transformação, mas a gente não tá de fato buscando uma transformação, porque se a gente realmente estivesse buscando, a gente tá lá no manual e é prático, né? Tá cheio de coisas práticas. Pode ir. Pode falar. Eu vejo que lá em Gênesis, quando a palavra nos ensina e nos mostra que Eva foi enganada
pela serpente, né? E ela foi enganada. E se a gente olhar lá o versículo em Gênesis 3, vai falar que ela viu que aquele fruto era bom, agradável aos olhos. Então, a gente viu que ali no início de todas as coisas, Eva deixou de ouvir a palavra, porque Deus já tinha determinado que daquela árvore eles não tocassem. Todas as outras dos jardins podiam ser tocadas, menos aquela. A serpente traz foco, o inimigo da nossa alma traz foco para aquilo que não nos pertence tocar. E ele não traz um foco de modo feio, desagradável, que não tenha sensações. Ele aguça as nossas sensações de prazer para algo que ele quer nos trazer o foco, porque ele sabe que nós vamos ser atraídos por aquilo que a gente sente prazer. A gente vai querer comer um bolo inteiro de chocolate, gente. Claro que vai. A gente sente prazer nisso, mas isso não é bom. Isso não é bom. Então, quando a Eva deixou de ouvir e obedecer o que era bom, ela foi guiada por aquilo que ela foi seduzida. Então, nós temos que entender que nós vamos ser seduzidos por emoções. Mas em Deus, e praticando o que Deus diz, e só praticando e obedecendo, é que nós vamos poder colocar as emoções no lugar certo. E aí, a partir desse pressuposto, eu preciso entender que quando eu vivo uma vida com Deus, eu vivo uma vida de obediência. Porque é essa vida que vai me proporcionar eu viver todas as emoções boas que Deus tem para mim. A palavra diz que no início a disciplina parece que não tem o benefício, mas depois ela tem o efeito de vida, né? Então, aquilo que às vezes eu vou me abster, no momento que eu estou me abstendo daquilo que prontamente às vezes parece um prazer, mas vai ser morte no final. Quando eu obedeço, eu permaneço, eu persevero, eu vou ter o fruto daquilo ali com emoções boas. Então, falando disso, quando eu olho para a vida de Esther, por exemplo, quando ela foi trazida a ela aquele grande desafio para Mordecai, dela intervir em favor do povo judeu perante o rei Assuero, ela falou, bate pronto, o que veio? O medo, veio a dúvida, veio uma emoção de que eu não posso, porque eu não vou chamada há 30 dias. Ela reagiu negativamente. Guiada pelo quê? Por revelação ou por emoções? Por emoções. Mas aí, Mordecai traz a consciência a ela. E fala, será que não foi para essa hora que Deus te colocou como rainha? E aí eu vejo Esther fazer o que Deuteronômio 30 nos ensina, de uma maneira tão bela. 30:19 diz assim, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, a nossa vida é uma vida de escolha, todos os dias. Eu vou escolher ser guiado pelas minhas emoções, ou eu vou escolher ser guiado pela revelação de um Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas, o início e o fim. E a partir dessas escolhas de obediência, eu vou eventualmente ter muitas emoções maravilhosas. Sim. Esther, depois que ela decidiu, ela fala, então eu irei. E se perecer, pereci. Gente, ela se veste de rainha. Ela se aprontou. Quem que te faz vestir de rainha? É quem tem convicção que você está indo para uma obediência de Deus e que Ele está tomando conta de você. Inclusive, quando você escolhe a vida numa decisão difícil dessa, você ainda pode ter uma emoção maravilhosa que é ter o prazer de se aprontar. Porque quem se apronta tem prazer. Eu estou me aprontando para encontrar o meu rei, porque eu sei que o meu rei maior está governando esse encontro. E ele vai produzir emoções boas no tempo e no modo dele. De modo que, né, a gente sabe da história, ela vai, serve o jantar, e no segundo dia, quando ele realmente vê toda a trama de Amã, ela com certeza teve uma emoção maravilhosa, de alegria, de prazer, de felicidade, verdadeira, porque o povo judeu foi resgatado, e essa alegria, ela é repetida, ela é lembrada até hoje através da festa do Purim, né? Tem uma frase que a gente já falou aqui nesse podcast em algum momento, mas que eu acho que fala muito disso, assim, do que vai nos custar viver essa emoção verdadeira, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, falando sobre isso, de a gente ser escravo das sensações, né? A gente tem um discurso do nosso tempo que é, por exemplo, o exemplo perfeito que eu acho, sobre maternidade e paternidade. Eu não vou pôr um filho nesse mundo para sofrer, e para eu sofrer, e para eu ter que abrir mão do meu descanso, do meu dinheiro, do meu tempo, da minha vida perfeita que eu tô construindo, e eu não vou fazer isso.
Mas eu tenho plena certeza que as emoções verdadeiras e genuínas que você sente quando você tem um filho e cumpre esse mandamento que Deus nos deu, e você tem, ao longo da sua vida inteira, muitos momentos, assim, de se doar, de abrir mão dessas sensações boas e tal. Mas depois você é agraciado por Deus pelo presente dessas boas emoções, de alegria, de paz, sabe? Todas essas coisas. É justo isso. Tipo assim, Deus é justo em tudo mesmo. Porque até nisso ele poderia nos dar alguma forma de sentir essa emoção maravilhosa de ter um filho sem que a gente sentisse dor do parto, sem que a gente tivesse que abrir mão de tantas coisas. Poderia, mas não é justo, né? Porque o justo é que se tem uma coisa que tem muito valor, ela custe muito da gente mesmo. E a gente vive ao contrário disso. Eu quero uma coisa que vale muito, mas que não me custe nada. Tipo assim, eu não quero ter que abrir mão de nada, né? Eu quero... O nosso querido pastor, né, Ana Paula Júnior, ele costuma dizer que a vida que Deus nos deu é uma vida a graça de Deus nos alcançou, mas nos custa tudo. Nos custa render. Romanos fala que nós somos prisioneiros de Cristo. Nós saímos da escravidão do pecado e passamos para a escravidão de um Deus todo-poderoso. Então, a nossa vida não nos pertence somente a nós, ela pertence a um Deus todo-poderoso, que tem o melhor para nos guiar e para nos ensinar, para nos ressignificar através de um novo nascimento, que é aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nós temos que nascer de novo, nós precisamos deixar o Espírito Santo renovar a nossa vida, nos ressignificar, né? Deixar a neuroplasticidade entrar em ação e ressignificar. Eu acho lindo esse conceito, porque ele me lembra da história de Jeremias, quando ele fala lá do oleiro, do vaso na mão do oleiro. Pensa, a ciência está provando que o nosso corpo... Essa é a figura. Tem uma figura de barro, de uma substância maleável. De moldável. Moldável. E eu acho que essa conversa de hoje a gente tem que deixar ela com esperança para os nossos corações e para quem nos está nos ouvindo, do seguinte: não importa a forma que você está hoje. Importa que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer te fazer a cada dia mais parecido com Ele. E Ele vai quebrar. E Ele vai fazer de novo quantas vezes precisar. E a gente vai experimentar situações, emoções, sentimentos, sensações ruins nesse mundo. Mas tenhamos bom ânimo, né? Porque Ele venceu isso. E a gente vai viver essa plenitude no futuro. Hoje a gente não vai viver. E tem tristezas e dores que são importantes para nós. Porque é exatamente isso. Deus está nos moldando. Alguma virtude vai sair. Algum propósito. Às vezes a gente não entende porque a nossa perspectiva é limitada. Mas Deus, Ele é um Deus grande e poderoso. Que sabe do futuro, do passado, do presente. Que vê todas as coisas. Então... A gente passa situações e vem os pensamentos difíceis, né? Por que eu tô passando por isso? Por que Deus não escuta as minhas orações? Por que Deus não age nisso? Pelo amor de Deus, que eu já orei tantas vezes e não muda. Mas Deus é Deus. E você... Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu sou né? Deus. Você falando me lembrou do que a gente até conversou com a Flor, né, Ana? Sobre como que a gente, então... a gente vive essas emoções ruins, né? Como que a gente percebe aquilo que está nos regendo e não Deus, né? Eu creio que uma das formas que Deus deixou para a gente é a vida comum, a vida em comunidade, a vida compartilhada, e é isso que o Jornada propõe, né? A gente tem uma jornada, uma caminhada junto com outras mulheres que vão nos ajudar a perceber onde estamos, o que está sendo equivocado, os nossos pontos cegos, o que está nos dirigindo que não seja Deus, né? Essa oportunidade de cura, né, da nossa vida. E aí, quando você falou o versículo, né, Ana, que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, você vê que Deus coloca a gente junto no momento de alegria e no momento de tristeza. E aí é um apelo para o nosso momento atual no mundo, a gente se abrir de fato um para o outro. Porque a gente está numa era onde a gente tem o maior comportamento de conexão do mundo, onde se eu quiser, o próprio momento nosso aqui, a gente não sabe para onde essas jornadas vai chegar no mundo, certo? Mas a gente está se escondendo atrás
A gente fica negando as nossas emoções. Assim, a gente fica segurando o máximo que a gente consegue. Tipo uma esponjinha, né? A gente vai segurando, segurando, a gente não fala, a gente não sente, a gente não desabafa, a gente não leva nas nossas orações. A gente vai aguentando, aguentando, aguentando. E essa não é a proposta. É aí que vem o adoecimento, vem né? o adoecimento. Daí que vem o adoecimento. Exatamente. E a nossa sociedade está muito é um doente. desafio a gente viver isso até nas nossas relações, nas nossas amizades. De se abrir. A mulher ainda tem um pouco mais de facilidade com isso, né? O homem, às vezes, é mais fechado ainda, em questão de amigos. Sim. Mas a gente quer dar conta, a gente, né? Até nas nossas orações a gente ora, às vezes uma oração automática, sem se derramar, sem colocar aquilo diante da presença de Deus. E aí tem os exemplos de Davi, né? Em Salmos que Eu ia falar isso agora. são maravilhosos. Né? Pode Quando ele falar, fala, quando ele fala, né, da gente conversar com a nossa alma. Eu acho muito lindo, Davi, né? Porque está abatida a minha alma. Eu gosto muito de, às vezes eu estou lá no culto, ou lendo a palavra, eu falo, não, agora eu preciso ler isso aqui em voz alta, ou repetir isso aqui para ministrar para minha alma, para ela reaprender, né? Para ela ser tratada mesmo. Porque às vezes, e aí esse é um exercício que a gente precisa de muita disciplina, porque nós estamos sendo chamados a todo tempo para o externo, né? E também para distração, né? Nós estamos lá nas redes sociais, a gente está lá, mas a gente é visto, mas não é, né? Não é enxergado, não é da coisa do olhar, de se ver, mas é de estar no oba-oba. E aí fica aquela coisa. Todo mundo com a crise do pertencimento, porque esse é o nosso lugar, a gente, né, a gente precisa de pertencer, a gente precisa de amor, de se sentir amado, e né, esse não é o lugar. Né? Aí o que a gente está fazendo agora, gente? Assim, nada contra, assisto e tudo, mas assim, o vício... A fuga. Não, A a fuga, o vício do dorama. Eu vou falar aqui, eu vou ser polêmica. Você é polêmica. Não, eu assisto, gosto, acho, entendeu? Assim, mas é aquele negócio viciante, porque, né? É aquela coisa meiga, aquela coisa que as pessoas estão buscando, do amor. É sempre um romance muito lindo, tudo muito... E é gostoso você ficar naquele mundo, né? Buscar naquele mundo. Mas então, aí tudo tem que ter aquele equilíbrio. E não é só o mundo dos doramas, eu né? falei dorama aqui só pra... mal, triste, aí eu vou no Instagram. E aí eu mudo o foco das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu não quero sentir. No TikTok, eu vou ver, sei lá, o Twitter. E aí eu vou me moldando ali pra eu não sentir aquilo. E igual a gente falou de Salmos, né, Davi? Ele conversa com a sua alma, ele determina pra sua alma. E ele é sincero nas orações. Ele fala, Deus, onde você tá? Por que você me abandonou? E aí ele fala. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô triste? Eu tô sentindo angústia, meus ossos, minhas lágrimas são meu alimento. Aquele negócio dramático, né? Visceral, mais verdadeiro. Mais vivido. E entregue pra quem, né? Pra quem, e ele sempre... quem é o consolo, quem é o refúgio. Exato. Né? E ele relembra quem Deus é. Então ele ora, ele vai alternando, assim, é interessante quando a gente pega, né? Ora ele tá perguntando onde Deus tá, e depois ele fala Deus é meu refúgio. Dele, depois ele fala quem é Deus. Igualzinho a gente. Uma hora tá triste, outra hora tá beleza, outra hora tá... E esse homem desesperado foi aquele que teve Saul a 2 metros de distância dele, podendo matar, e ele não ousou fazer algo que só Deus podia fazer. Porque as emoções dele estavam no lugar certo. Então, a gente... Se agisse só pela emoção ali... ele teria matado. Eu acho que isso da fuga que a gente estava falando é tão, assim, próprio desse tempo e é tão preocupante, porque são coisas na vida, no dia a dia, que a gente não se atenta, que a gente vai... que o inimigo mesmo vai tomando da gente. Por exemplo, eu lembro da sensação de ser criança e de deitar pra dormir. Sabe quando você é criança, seu pai decide a hora que você vai dormir, não quando você tá cansado, e você deita, e tudo que você tem são seus pensamentos. Então, assim, eu não adormeci vendo televisão, muito menos com o celular na mão, então era um momento temido por mim, porque, meu Deus, eu vou deitar aqui, eu vou pensar. E hoje em dia isso foi nos tomado, a gente adormece. Assim, ó, eu já tive experiência, vou abrir meu coração.
adormece vendo um vídeo, o vídeo fica repetindo 1000 vezes. Porque eu dormi, né? Não passei mais. Meu marido fica, gente, mas essa menina tá vendo o vídeo pela 20ª vez. Ele vai ver, eu tô dormindo. E ele tem que tirar meu celular. Lavar a louça. Gente, lavar a louça já foi muitas vezes pra mim um momento de pôr um louvor, de orar, de falar com Deus. O sabão escorrega, a lágrima, você vai limpar e dá ruim. E agora é um momento de, tipo assim, eu vou ouvir um podcast, eu vou... Sempre, né? Isso não é mal em si só. Mas isso de ocupar nossa mente a todo momento pra que as emoções não venham. E aí, quando elas vêm? Quando a gente é colocado de frente ao momento que a gente precisa tomar uma decisão. A gente não consegue lidar com Isso. as nossas emoções. Então, por exemplo, Davi na frente de Saul. Se ele fosse essa pessoa que tá sempre guardando as emoções, quando ele chegasse num momento como esse, a primeira coisa que vier é o que eu vou fazer, eu vou matar. Eu vou agir, né? Davi tinha a prática da solitude. Ele conversava, ele ministrava para a alma dele. Né? Então, isso tudo é muito Eu acho que bom. se a gente pudesse deixar assim, um recado para as nossas amigas hoje, né? Que vai estar ouvindo, gente, é esse recado de que busque estar nesse lugar de comunhão. Busque estar nesse lugar vulnerável. Lógico que com as pessoas que Deus te der confiança para estar. A gente não vai abrir a nossa vida com todo mundo. Mas Jesus teve aqueles mais próximos, né? Ele andou com 12 no meio de uma multidão e dentre os 12 eles tinham os mais chegados. Então, esse é o modelo. Nós vamos estar andando no meio de muita gente. Estar numa rede social te comunica com o mundo inteiro. Mas não significa que você é contábil ao mundo inteiro, que você vai ser vulnerável ao mundo inteiro. E mesmo que você faça um desabafo numa rede social, aquela pessoa que está te vendo, te ouvindo, ela não está com você no seu dia a dia. E é no dia a dia, como você trouxe, Ana, na vida real, na vida diária, na vida rotineira, é que as coisas acontecem. Então, eu preciso ter pessoas para abrir o coração, para estar comigo no momento de alegria, estar comigo no momento de tristeza, que vai poder penetrar dentro de mim e depositar sementes de vida, né? Onde eu vou estar vulnerável, porque eu vou deixar aquilo vir para mim e eu vou poder ser ressignificada através dos meus irmãos. Tem muita gente que busca Deus e não encontra porque não está aceitando os filhos dele como comunicadores da sua graça. A nossa relação com Deus, ela é em primeiro lugar, mas a própria cruz mostrou que é Deus, Pai, e os irmãos que vão vir na minha vida e agregar aquilo que depositar sementes de Deus. Né? Então, a confissão que a gente falou dos nossos pecados uns aos outros, tem um versículo que eu amo em Tiago, que fala que quando a gente confessa para Deus, ele nos perdoa. E quando a gente confessa para os nossos irmãos, nós somos curados. Então, a gente quer incentivar as nossas irmãs ouvindo para que você busque ajuda. Tem hora que a ajuda tem que ser de um profissional, como essas irmãs aqui, psicólogos. Tem hora que precisa de um psiquiatra. E não tem mal nenhum da gente buscar ajuda. Pelo contrário, Deus deu dons aos homens de entendimento para que eles servissem mutuamente uns aos outros. Então, nós precisamos, e até estar em comunidade vai ajudar isso a ser discernido, porque às vezes uma amiga vai falar assim, não, você está precisando, amiga, é de um psicólogo. Não, você está precisando de procurar um psiquiatra. E junto com essa rede de amizade que vai poder perceber em você o que você não percebe. Né? Então, acho que eu deixaria esse recado para cada coração aqui, nesse momento. Quem são os seus amigos? Sim. Quem são aquelas pessoas que você pode contar 2h da manhã? Né? A gente horizontalizar essa fé, né? A gente, às vezes, fica muito aqui, mas... Às vezes, esse movimento que você está falando aí, ele é tudo, né? Tudo de bom. A gente falou no nosso encontro, né? Que os filhos de Deus também são suscetíveis às doenças da alma. Como nós somos suscetíveis a todas as outras doenças por causa do pecado e do nosso corpo, assim. E às vezes a gente quer fazer essa separação. Eu vou procurar uma ajuda profissional, eu vou ter que tomar um remédio, então eu estou sendo menos espiritual, eu estou sendo... Mas como uma doença física que a gente tem, que a gente vai ao hospital e a gente às vezes é internado e a gente vai sendo curado da nossa doença ali por aqueles profissionais, mas aí a gente recebe uma visita de um irmão e um irmão vem orar com a gente por aquilo e a gente é curado por saber que é amado também. A gente é curado, assim, na nossa alma, né? Então, é isso que a Roberta falou. As duas coisas podem andar juntas porque tudo foi criado por Deus. Para que a gente viva bem, para que a gente prossiga, né? E as doenças nos estabilizam. As doenças da alma e as doenças físicas. A gente também falou
de uma coisa que eu achei muito legal depois que a Ana Luísa falou no nosso encontro. Hoje todo mundo que eu encontro, eu fico assim, sabia que as emoções são excelentes motores, mas péssimos motores? Adorou a frase. Eu achei isso muito legal, porque a gente tem essa consciência de que só porque nós temos emoções, essas emoções boas que Deus nos deu, como você falou, Pai, a gente pode empenhar energia nas coisas que a gente faz, a gente pode... Só porque nós temos emoções, a gente pode cumprir o mandamento de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E todas as outras coisas, assim, eu fiquei pensando... Quando a gente se empolga, por exemplo, com um projeto como esse aqui, essas emoções fazem isso nascer. Nossa, eu tô Traz alegre. movimento, né? Traz movimento, então é o que motor, né? propósito. Mas também se a gente for guiado por isso... quando eu não estiver Quando mais ficar alegre... difícil é que isso aqui, quando dá um boró, tchau, não quero mais. Isso. Mas essa figura, essas 3 figuras das emoções, é de um irmão, né? Que é um médico e estudioso da área, que escreveu um livro, que é o Jonathan Leônio. E ele tem um podcast também. Então, quem estiver escutando... É do Dizascope, é tipo um quadro do Dizascope, que chama Divinamente, que vai falar sobre emoções, sobre sentimentos, sobre esse tema aqui. Então, é muito rico. E vem dele essa ideia, né? Fui muito abençoado, por isso que eu levei essas figuras. Porque outra coisa que ele fala, né? Além do motor que você explicou, que as emoções são como sementes. Então, as emoções são imaturas, elas estão ali. E elas têm um potencial de transformação. E quando elas são semeadas em Cristo Jesus, na terra em Cristo Jesus, elas produzem frutos belíssimos. Mas, né? Então, por exemplo, a gente pode ver uma raiva virar uma paciência, o fruto do espírito da paciência. A gente pode ver a ansiedade gerar fé no nosso coração. A gente pode ver a tristeza gerar mudança. Então, a gente pode ver isso. Mas quando não é semeado em Cristo Jesus, aí a gente pode ver vários estragos. Em nós, nos outros, né? Então, Agora você vai ter que falar da terceira imagem, que a gente já falou do motor, da semente, qual mais? A outra imagem que ele fala é a da onda, né? E é muito legal, assim, até imaginar essa imagem. Então... as emoções são como ondas, e até uma onda hormonal que passa por nós. E quando a gente entra numa praia e a gente vai entrando, assim, a gente já tá dentro do mar e vem uma onda, não é prudente a gente brigar com essa onda. Não vai fazer muita diferença. E quando é uma onda pequena, você pode ficar paradinha ali que você vai ficar de boa. Mas quando vem uma onda grande, né, por cima da gente, se a gente fica parada, a gente leva um caldo, a gente perde nosso biquíni, a gente come areia, a gente passa um mico. Sim. E isso não é bom. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se posicionar de acordo com aquela onda. A gente não vai impedir aquela onda de vir. Mas a gente pode, por exemplo, mergulhar cruzando ela, assim, né? E não levar esse caldo todo. Então, as ondas, elas são esperadas em nós. A gente vai sentir uma ondinha pequena, uma ondinha grande, dependendo das circunstâncias. Mas a gente tem que se posicionar diante delas. Que na prática por exemplo, eu fiquei pensando no exemplo disso, você tá grávida, né? A gente sabe que quando uma pessoa tá grávida, ela tem essa onda hormonal, e não só a onda hormonal, mas é de fato um momento da vida com muitas emoções. E aí você vê isso chegando de forma mais prática, e como você se prepara? Nossa, eu preciso procurar outras amigas que são mães, eu preciso me aconselhar com mulheres mais velhas, preciso intensificar minha vida de oração, né? Então... Exatamente. Se preparar, assim, para receber essa onda. E eu fico pensando também que a vida na igreja, né? Na comunidade da fé, na liderança, e ainda mais numa vida pastoral também, são muitas emoções, né? No mesmo dia se faz um aniversário, se faz um velório e Celebra um casamento. Celebra um casamento. Então, são emoções muito diferentes. E esse ajuste, a gente precisa lidar com as emoções, porque igual a gente falou, às vezes a gente não sabe nem nomear as nossas emoções, o que a gente está sentindo. Muito menos nomear para outra pessoa, para um amigo. E aí, se a gente começa a viver um tanto de situação assim, é muito mais provável um adoecimento.
né? Da nossa, nesse sentido, da nossa alma. Então, a gente precisa mudar a forma que a gente se relaciona com as nossas emoções, com os nossos sentimentos em Cristo, né? E voltando para a palavra, voltando sempre para aquilo que é a nossa verdade absoluta e ser regido por ela, não pelos nossos pensamentos e não por essas emoções e sensações, né? Você falou uma última frase, está até aí no nosso resumo, Ana. Eu gostaria que você lesse o último parágrafo que você coloca, Ana, quando você fala o quanto que nossas emoções mal resolvidas, elas nos levam a relações mal resolvidas. Sim. E Deus colocou para nós viver em comunidade. E a gente sabe que a maior arma do inimigo é destruir esse lugar de comunidade. Então, realmente, o inimigo da nossa alma não quer a gente bem resolvido, porque isso vai resultar em relações bem resolvidas. Então, ele quer manter a gente adoecida para que as nossas relações também sejam adoecidas e a gente não dê crédito na vida e queira morrer. Ou viver uma vida miserável até a gente morrer. Um exemplo disso, antes de você ler, Ana, é o que eu tinha dado, de você passar... Olha que exemplo simples. Mas você passa por uma sala com pressa, às vezes você tá passando mal, você, né? Pode ser várias situações, mas a forma que, por exemplo, a Ana Laura, com raiva, falou, eu que não vou cumprimentar ela, às vezes criou uma inimizade que pode perdurar no coração dela por muito tempo. Ao invés da gente também chegar e perguntar, né? Aconteceu alguma coisa, a gente toma... A gente presume muito. A gente presume ao invés de situações. perguntar. E isso, às vezes, em exemplos simples, assim, eu não vou pensar isso se alguém sair correndo, não vou ter esse pensamento. Às vezes, tem outras situações que parecem muito mais aquilo que você está pensando, mas não é. E a gente precisa conversar, né? A gente não pode ser igual criança e lidar com as nossas emoções e com as nossas situações de uma maneira imatura e sair, porque senão as relações vão ser prejudicadas. E estão sendo, né? A gente vai se afastando, se presumindo situações e vai se afastando. Tudo bem eu me sentir triste, mas aquilo não pode criar uma raiz de amargura no meu coração. A gente tem esse compromisso e essa responsabilidade com o outro, né, Ana? Porque muitas vezes a gente está muito ensimesmado. Então, eu olho para a minha raiva. Não é nem a Roberta em si, é a minha raiva que já leva para o outro sempre esse enraivecido, né? Então, aí a gente vai assumindo a responsabilidade da relação. E eu gosto muito, eu falo muito lá em casa, né? Não presuma, pergunte. Porque você presumir fala muito de você e não do outro. Você não sabe, você não tem controle sobre o outro, o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. E se você não conseguiu fazer a leitura, e muitas das vezes a gente está tão distraído, a gente não... Hoje são raros os momentos que a gente faz leitura. Na comunhão, na amizade, a gente conhece, né? Quando você olha, às vezes você liga para uma amiga, do jeito que ela está falando com você, você já percebe, amiga, você não está bem, né? Então, essa leitura é você assumir a responsabilidade da relação. Porque você precisa entender, antes de tudo, que você precisa estar em relação. Sim. Eu vou já ler, mas é porque eu também quero fazer um comentário. Que aqui nesse texto termina falando sobre como nós nos tornamos mais gentis com a gente mesmo e com o outro. E como é bom lidar com uma pessoa resolvida nas suas emoções, né? É bom, é agradável. Então, às vezes, a gente tenta assim... Nossa, como eu posso ser uma pessoa agradável? Como eu posso ter mais amigos? Simplesmente se colocando nesse lugar de eu quero lidar melhor com as minhas emoções, eu quero passar meus pensamentos na peneira de Filipenses, eu quero viver isso, nos torna pessoas mais gentis. Eu sou professora de crianças e é tão claro pra mim como é bom lidar com uma criança que é frustrada em casa, assim. Não que é frustrada, mas que lida com a frustração. Em que em alguns momentos ela recebe nãos e que ela tem que lidar com aquela tristeza, ela tem que lidar que não vai ser do jeito dela, ela tem que lidar com isso. Ela tem que lidar também que às vezes é o momento que ela tá muito alegre, eufórica, mas ela também precisa se conter, porque a gente tá no coletivo. E como é ruim lidar com crianças que nunca ouviram um não. Mas às vezes a gente vive isso na vida adulta. Como é ruim lidar com pessoas que durante toda a vida teve todas as suas emoções protegidas, que nunca conseguiu lidar com não. É esse tipo de pessoa que vê a Roberta correndo e fala, nossa, essa pessoa, eu vou fazer o dobro contra ela.
Ou seja, você não tá resolvido em Deus nas suas emoções, de falar, ei, nem tudo é pra mim, nem tudo é pro meu prazer, nem tudo gira em torno de mim, das minhas emoções. Eu tô aqui no coletivo e eu preciso lidar com essas frustrações, né? Mas eu vou ler agora. Diz assim: quando nossa alma está adoecida, ficamos embaraçadas e pesadas para correr uma corrida proposta pelo nosso Senhor. Precisamos olhar para trás, perdoar para seguirmos. A cura também está na relação, em tomar consciência, nos despir de nós mesmas, não nos esconder, não tentar tapar nossa vulnerabilidade, mas ir de encontro comigo, com o outro e principalmente com o meu Criador. Todo o processo me torna mais gentil comigo mesma e com os outros, que também estão suscetíveis às suas dores. Amém? Amém. A gente está chegando no fim do nosso episódio, que a gente queria era ficar aqui falando disso por muito mais tempo. Eu quero ouvir se vocês têm uma última mensagem, né? A Roberta deixou aí um incentivo das pessoas buscarem as relações. E tem uma coisa que a gente tem vivido na nossa jornada presencial, que eu acabei de ter uma ideia, eu acho que a gente pode trazer para cá, que são as perguntas de reflexão. Então, eu quero, no final de cada encontro que a gente tem, Legal a gente demais. vai para casa com perguntas para refletir. E eu acho que esse pode ser um exercício para você também, ao final desse episódio. Claro. Refletir sobre algumas perguntas. Eu vou lê-las aqui para você. Amiga, Oi. eu ia falar no final exatamente propor. Tô rodando, né, a cadeira. Eu ia Aparecendo propor a ideia da tarefa de casa para passar pro pessoal, que eu acho que é um exercício muito legal. Aí você pode ler também. Sim, vou ler. Então, perguntas. Você acha que às vezes tem tido suas emoções como ídolos? Como nossas relações entram no processo de redenção das nossas emoções? Você tem vivido emoções ou pensamentos difíceis? Essas são perguntas que você, inclusive, pode compartilhar com uma amiga e propor de falar sobre isso, né? Que é algo mais coletivo. E para fazer em casa, pensar qual verdade sua alma precisa ser lembrada. Procure versículos sobre o tema e sobre quem Deus é. Coloque isso escrito em folhas ou post-its por sua casa. Medite nesses versículos selecionados e faça uma oração sincera a Deus. Coloque suas emoções verdadeiras e lembre-se das verdades sobre o nosso Pai. Maravilhoso. Maravilhoso. Amém. Esse é um convite, né, para você buscar reflexão, olhar para dentro de si mesmo, né? Deixar um pouco todo o barulho, né? Todas as vozes que têm nos conduzido nesse tempo e fazer isso, pensar nisso. Você vai ver o tanto que é difícil. Tanto que é difícil responder a essas 3, 4 perguntinhas, mas é muito maravilhoso quando você volta para a palavra, volta para o seu interior. Com certeza, cura vai sair daí. Amém. Amém. Então, a gente espera que você tenha sido abençoada por esse episódio e nós nos vemos no próximo episódio do Jornada Entre Amigas. Se Deus quiser. Até lá. Tchau. Até mais.